O ar era denso de expectativa. Era 1820, uma época de grande fervor religioso nos Estados Unidos. Um jovem chamado Joseph Smith se aventurou na floresta perto de sua casa, no interior do estado de Nova York. Ele buscava consolo em meio à confusão religiosa que o cercava. Diferentes pregadores afirmavam conhecer o verdadeiro caminho para a salvação. Cada voz era alta, cada mensagem diferente. Joseph ansiava por clareza e direção. Ele se ajoelhou em oração, buscando respostas de um poder superior. Enquanto orava, uma luz mais brilhante que o sol o envolveu. Ele se viu banhado em um brilho celestial e acolhedor. Diante dele estavam dois seres gloriosos, irradiando luz e amor. Joseph mais tarde testificaria que eles eram Deus, o Pai e Jesus Cristo. Aquela não era uma visão comum, era uma mensagem dos céus, uma mensagem que mudaria o mundo. Joseph ouviu atentamente enquanto os seres divinos falavam com ele. Disseram-lhe que nenhuma das igrejas que ele havia investigado era verdadeira. Seu coração se afundou. Para onde ele se voltaria agora? Ele era apenas um jovem fazendeiro. Seria possível para ele começar uma igreja? Eles o instruíram a esperar por mais orientações. Joseph deixou a floresta naquele dia para sempre mudado. Ele carregava consigo uma mensagem de esperança, uma mensagem que eventualmente floresceria em uma fé mundial. Este foi apenas o começo. Joseph Smith nasceu em 1805 em Sharon, Vermont. Sua família era pobre e se mudava com frequência em busca de melhores oportunidades. Eles finalmente se estabeleceram em Palmyra, Nova York, um lugar fervilhando de entusiasmo religioso. Era uma época de grande busca espiritual nos Estados Unidos, conhecida como o Segundo Grande Despertamento. As pessoas estavam sedentas por experiências religiosas. Elas lotavam os cultos de avivamento e debatiam as escrituras. Joseph, um jovem pensativo e espiritual, foi pego nesse turbilhão de fervor religioso. Ele frequentou diferentes igrejas, ouviu sermões apaixonados e leu a Bíblia diligentemente. No entanto, ele se sentia perturbado. As mensagens conflitantes e as disputas denominacionais o deixavam confuso e ansiando pela verdade. Ele almejava por uma igreja que refletisse os ensinamentos simples de Jesus Cristo. Ele queria uma igreja que tivesse o poder de Deus, uma igreja com profetas e apóstolos, assim como na Bíblia. A família do jovem Joseph era religiosa, mas não pertencia a uma igreja específica. Eles acreditavam em Deus, liam a Bíblia e oravam juntos. Ensinaram a Joseph a importância da fé e da honestidade. Ele aprendeu a amar a Deus e ao seu próximo. Essa educação, embora não convencional, o preparou para as experiências extraordinárias que viriam. Ele foi criado com uma forte bússola moral e um coração aberto, qualidades que o guiariam enquanto enfrentava tanto a adoração quanto a oposição. A busca de Joseph pela verdade culminou em um evento que mudou sua vida. Aos 14 anos, ele teve uma visão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ele a descreveu como uma coluna de luz descendo sobre ele, mais brilhante que o sol do meio-dia. Dentro dessa luz celestial estavam duas personagens, cuja glória superava qualquer coisa que ele já havia testemunhado. Eles se identificaram como Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Joseph ouviu, com o coração batendo forte, enquanto eles entregavam uma mensagem que abalaria os alicerces da religião organizada. Declararam que todas as igrejas da época de Joseph estavam erradas. Foi-lhe dito que seus credos eram uma abominação aos olhos de Deus. Seus professores eram corruptos. Nenhum deles tinha autoridade para agir em nome de Deus. Joseph ficou atordoado. O que isso significava? A quem ele poderia recorrer em busca da verdade? Ele era apenas um menino. Essa revelação divina marcou o início do chamado profético de Joseph. Ele emergiu da experiência para sempre alterado, carregando o peso de uma mensagem divina em seus jovens ombros. A visão na floresta não foi apenas uma revelação pessoal.
foi o prenúncio de uma nova dispensação da verdade, uma restauração do cristianismo antigo. Seção 4. O anjo e o registro antigo. 4 anos após sua visão, Joseph teve outro encontro crucial. Um anjo chamado Moroni apareceu a ele. Moroni, um profeta de uma antiga civilização nas Américas, tinha uma mensagem para o jovem Joseph. Ele falou de um registro escondido, uma história das relações de Deus com o povo da América Antiga. Esses registros, inscritos em placas de ouro, continham a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Moroni confiou a Joseph a tarefa de traduzir esses registros sagrados. Ele levou Joseph a um morro próximo, chamado Cumorah, onde as placas estavam enterradas. Joseph não teve permissão para levá-las imediatamente. Ano após ano, ele retornava ao morro, recebendo instruções de Moroni. Ele aprendeu sobre o povo antigo que escreveu o registro. Ele aprendeu sobre as próprias placas e o poder de Deus que estava nelas. Finalmente, em 1827, Joseph estava pronto. Ele desenterrou as placas, um testemunho tangível da realidade de seu chamado divino. As placas, feitas de um material que parecia ser ouro, estavam encadernadas como um livro. Elas estavam cobertas com escrita antiga. Esse registro antigo, uma vez traduzido, seria conhecido mundialmente como o Livro de Mórmon. Seção 5. Palavras de outro tempo. Traduzir o Livro de Mórmon não foi tarefa fácil. Joseph Smith era um jovem com pouca instrução formal. Ele era um fazendeiro, não um erudito. Como ele poderia traduzir uma língua antiga? No entanto, Joseph teve a ajuda de Deus. O Senhor forneceu a ele instrumentos para auxiliar na tradução. Um instrumento era chamado de Urim e Tumim. Consistia em 2 pedras claras engastadas em aros de prata, presas a um peitoral. Joseph olhava para o Urim e Tumim. As palavras antigas nas placas apareciam em inglês. Ele então ditava as palavras para um escriba. Vários indivíduos serviram como escribas, incluindo a esposa de Joseph, Emma. O processo de tradução foi um esforço sagrado e milagroso. As palavras nas placas não foram simplesmente substituídas pelo inglês. Elas foram reveladas a Joseph pelo poder de Deus. Isso garantiu que a tradução fosse precisa e refletisse o verdadeiro significado do texto original. O Livro de Mórmon, uma vez traduzido, tornou-se uma segunda testemunha de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia, ele testemunhava da vida, ministério e ensinamentos do Salvador. Contava a história das relações de Deus com o povo da América Antiga. Também continha profecias e ensinamentos que ressoavam com os anseios espirituais de um mundo faminto pela verdade.